Olá, você que está conosco acompanhando os estudos aí da carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Esse é a Bíblia para você e estamos nessa jornada, nessa linda jornada na carta aos Efésios, essa igreja realmente que tem muito a nos ensinar, a igreja de hoje. Tenho certeza que você está se aprofundando aí na leitura bíblica, principalmente nos relatos do apóstolo Paulo, mesmo nessa prisão onde ele estava em Roma, escrevendo e pastoreando o coração da igreja nessa cidade de Éfeso. Você já sabe as características dessa cidade, já foi muito bem explicado por você nos vídeos anteriores. E hoje nós estamos aí nos adentrando no capítulo 3. Nós vamos fazer estudos do versículo 1 ao versículo 13. Efésios capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Como são apenas 13 versículos, eu vou ler essa porção inteira para mim e para você. Então preste atenção mais uma vez nesse texto. Por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, preste atenção nessa palavra, o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Versículo 6, a saber, agora ele vai falar qual é esse mistério, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, a manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso em confiança mediante a fé nele. Portanto vos peço que não desfaleceis as minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Palavras do apóstolo Paulo aí no capítulo 3. O apóstolo Paulo, ele é mestre em começar assuntos e parece que ele se desvia um pouco do assunto para retornar mais tarde. Por isso, às vezes, as cartas que o apóstolo Paulo escreve parecem tão complexas. Quando você lê o primeiro versículo, você vê que ele vai te dar uma razão. Ele fala, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios. E do versículo 2 até o versículo 13, ele se desvia um pouco para explicar. Se é que tendes ouvido, ele começa a falar desse mistério, dessa revelação dada a ele e até a outros profetas que ele menciona ali pelo Espírito, desse mistério de que o Evangelho não era só para os judeus, mas também para os gentios. E ele vem retomar o versículo 1 lá no versículo 14, que fica para o próximo vídeo. Então ele abre um gap mostrando, olha, eu quero demonstrar para você algo especial que foi revelado por Deus, pelo Espírito, de que o Evangelho alcança não só judeus, mas também gentios. É fato que Paulo, como você sabe, estava preso em Roma. Ele tinha uma prisão domiciliar. Ali tinha um soldado romano que cuidava dele, fazia a custódia do apóstolo para que ele não tivesse contato com pessoas nem pudesse fugir. Ele tinha uma certa liberdade de atender algumas pessoas na sua casa, de escrever suas cartas, mas não de ir e vir livremente. E ele não se considerava um prisioneiro de Roma. Preste atenção, se eu e você pudéssemos ver Paulo nas condições que ele vivia ali, certamente falaríamos que ele era um prisioneiro de Roma, do Império Romano. Ele estava esperando ser julgado pelo imperador Nero. Mas não, Paulo se vê como um prisioneiro de Cristo. Preste atenção nessa palavra, prisioneiro de Cristo, versículo 1. O prisioneiro de Cristo Jesus, ele se apresenta assim. Na verdade, Paulo nos ensina a enxergar a vida de outra perspectiva. Ele consegue enxergar os problemas que a vida lhe geram como oportunidades que Deus abre para ele. Isso é tremendo, porque eu e você, eu posso falar no plural aqui, porque eu sei como é que é o seu coração, não é muito diferente do meu, e o meu não é muito diferente do seu,
Nós vemos as situações com os olhos carnais, com essa vista humana, e dificilmente compreendemos o que Deus tem para mim e para você. Se eu pudesse expressar isso num rápido desenho, a perspectiva que o apóstolo tem é uma perspectiva da ótica de Deus. Então a gente poderia desenhar aqui um pequeno óculos. Olha só, estou me aprimorando nos desenhos, hein, gente? Pela ótica de Deus. Você deve estar perguntando, se isso é um desenho bonito, imagina um desenho feio do pastor. Mas é a ótica de Deus. Eu e você temos que olhar as situações, assim como o apóstolo Paulo nos ensina. Ele não se identifica como um prisioneiro de Roma, ele se identifica como um prisioneiro de Cristo. Qual que é a perspectiva que eu e você temos das tempestades da vida? Estamos vivendo agora, nesse ano de 2021, ainda uma perspectiva da pandemia, ainda os reflexos econômicos, emocionais, físicos, de um tempo muito diferente de todas as épocas da humanidade pandêmica. E nós estamos vivendo aí o sofrimento, a dor, a perda. É inegável quantas pessoas estão sofrendo. É bem provável que todos aqui tiveram alguém muito próximo que passou muito mal por essa doença, ou então até mesmo você perdeu alguém muito querido, um amigo, alguém muito querido, muito próximo de você. Qual é a perspectiva disso tudo? Se eu for olhar humanamente, há só tristeza para se ver. Se eu for olhar pela ótica de Deus, eu posso arrumar alguns caminhos aqui. Primeiro, será que não é também a permissão de Deus para que o homem se aproxime dele? Será que não é um momento para que eu e você possamos nos aprofundar em Deus? Será que não é uma prova da nossa fé também, esse momento de dificuldade, para ver onde realmente estamos alicerçados? Porque somente no momento de crise é que vemos quem é o nosso real Deus. Paulo estava preso, sem a sua liberdade tinha sido tolhida, e mesmo assim ele fala, ei, eu identifico essa situação como uma situação que Deus tem me permitido, eu sou um prisioneiro de Cristo. Tanto é que no último versículo, olha só o que ele fala no versículo 13 que nós lemos. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Ele fala, as tribulações que eu tenho enfrentado na minha vida são por vós, é por uma igreja, por construção de uma igreja, é para que o evangelho seja real na vida dessas pessoas, pois nisto está a vossa glória. Ou seja, Paulo entende que as tribulações são o meio pelo qual Deus revela a sua glória para nós. Poxa, não tinha outra forma mais fácil, pastor? É que nas formas mais simplistas da vida nós não aprendemos. Nós aprendemos são nas dificuldades. Eu costumo dizer para o pai e para a mãe que toda situação de crise são as situações que você vai deixar os seus maiores recados, maiores anúncios para o coração dos seus filhos. Certamente seus filhos vão lembrar de situações que você teve uma crise familiar e como você reagiu. Se você reagiu de forma positiva, abençoadora, certamente isso vai marcar seus filhos. Mas se você reagiu de uma forma de se afundar na crise e uma forma que arruinou relacionamentos, também isso vai trazer marcas para os seus filhos. Por quê? Os momentos de crise são os momentos que nós damos os nossos maiores recados, sejam eles da forma positiva ou negativa. Outra situação, quando Paulo e Silas estavam presos, também eles estavam ali à meia-noite, presos no tronco, naquele cárcere interior. Diz o texto no livro de Atos que eles cantavam e louvavam ao Senhor. Olha que lição, que maravilhoso, porque por mais que as algemas prendessem as suas mãos e pés, o coração desses homens estava livre. A perspectiva do apóstolo Paulo não é uma perspectiva, preste atenção, terrena. Não é uma perspectiva terrena, mas uma perspectiva celestial. Olha que maravilhoso. Celestial, ou seja, eterna. Paulo, ele não vivia na perspectiva do cronômetro, dos dias, das horas, dos segundos, dos meses, dos anos, dos séculos. Paulo vivia na perspectiva da eternidade. Por isso que ele podia falar assim, não sou prisioneiro dessa circunstância, eu não sou fruto do acaso, eu sou filho de Deus, eu sou prisioneiro de Cristo. Se tem alguém que me aprisiona nos seus laços de amor, é Cristo Jesus. Mas ele continua, olha só, ele fala o seguinte, há um mistério, no versículo 6, é o versículo chave, ele fala, há um mistério que foi dado, foi revelado, ele fala lá nos profetas, nos apóstolos, pelo Espírito. Primeira coisa que eu tenho que entender aqui é que toda revelação vem de Deus para o homem. Não é algo que eu possa somente descobrir. Você já sabe disso, a gente sempre relata isso, mas é importante revisarmos.
Revelação de Deus é algo que Deus dá ao ser humano, não é algo que o ser humano consegue alcançar pela sua inteligência, imaginação ou pela sua vontade, mas é algo que Deus permite ser conhecido pelos homens. Por isso, quando nós entendemos que a palavra de Deus é a revelação dele, é o que ele nos permite conhecer dele mesmo. É claro que na eternidade vamos conhecer ao Senhor como se falássemos com Ele face a face. Vamos conhecer o Senhor na sua integridade, na sua inteireza, na sua plenitude, vamos conhecer. E por isso é um dos motivos que passaremos a eternidade ao seu lado, porque vamos demorar a eternidade inteira para conhecer todas as facetas de Deus e a sua glória. Mas é fato que Deus se dá a conhecer aos seus filhos, se dá a conhecer aos seus filhos por meio da sua revelação. Palavra de Deus, por meio da revelação da criação, quando vemos a criação, o poder de Deus revelado no Deus do mundo criado, e também vemos sua revelação máxima na plenitude de todas as revelações no seu Filho encarnado, Jesus Cristo. Por isso que Paulo fala o seguinte, existe um mistério que foi revelado por Deus para profetas e apóstolos. Versículo 6, a saber, que os gentios são co-herdeiros, são herdeiros conjuntamente, também têm essa herança, junto com o quê? Membros do mesmo corpo, são parte do mesmo corpo. Eles não são um enxerto, são membros do mesmo corpo, são coparticipantes, participam também da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Aqui é de assustar, porque uma das grandes características do judaísmo, não só dos judeus, mas de todas as nações pagãs, era o exclusivismo. Eles eram exclusivos e o resto era pária. Ou seja, para o judeu escutar isso, que os gentios, ou seja, todas as nações que não eram os judeus, poderiam participar, eram co-herdeiros, co-participantes da promessa também, para eles era algo novo. Mas quando você lê Atos, quando o apóstolo Paulo ali tem a sua conversão, Atos capítulo 9, você vai ver lá que Deus chama Paulo, naquela ocasião ainda Saulo, levava ainda sua identificação como Saulo, o chama naquele caminho a Damasco, aquela luz aparece em pleno meio-dia, ele cai sem se enxergar, fica 3 dias, e quando o profeta ali, Ananias, vai orar por Saulo, Deus fala o seguinte, ore por ele porque ele vai ser meu instrumento para levar o evangelho aos gentios e reis. Ele vai aprender o que é sofrer pelo evangelho. Muito do que acontece na vida de Paulo está relatado no capítulo 9 de Atos, versículo 15 e versículo 16, quando fala desse chamado, quando Deus o leva aos gentios. Ou seja, Paulo é o apóstolo aos gentios. É por isso que as cartas, por exemplo, a cidade de Éfeso, que não era uma cidade dos judeus, era dos gentios, de pagãos, mas ali havia gentios que se renderam ao chamado do evangelho, ele está escrevendo essa carta, olha, eu entendi, esse mistério veio a mim, que desde o Velho Testamento, desde a concepção do homem, o evangelho já veio para os gentios. Corre-se o risco de acreditar que Deus mudou de ideia. Porque os gentios recusaram a Deus, então o evangelho chegou... se os judeus recusaram ao plano de redenção em Jesus Cristo, então o evangelho chegou aos gentios. Não, o evangelho não chega aos gentios pela recusa dos judeus. O evangelho sempre foi também aos gentios, mas é evidenciado até mesmo pela recusa e pela rejeição do mesmo pelos judeus. Ou seja, não foi no meio da trajetória Deus foi mudando de estratégia. Não, Deus sempre teve essa estratégia. Abraão, por exemplo, o pai da fé, lá em Gênesis, no meio do livro de Gênesis, Deus levanta essa família por Abraão. Abraão vem de Ur dos Caldeus, Abraão vem de fora e cria nesse novo povo, essa nova tribo. Ou seja, Deus sempre buscando de fora para colocá-lo lá dentro. Eu e você não somos judeus, na maioria aqui que está nos ouvindo, e somos alcançados, nós somos co-herdeiros, co-participantes da promessa, a promessa do Salvador, a promessa de Jesus Cristo no Evangelho. E o Evangelho aqui para Paulo são essas boas novas, essa boa notícia, essa notícia de um fato já acontecido. Jesus já pagou o preço na cruz, ele já ressuscitou e ele está falando assim, o seguinte, a salvação chega a todos, basta se render a Jesus Cristo. Esse é o mistério. E ele fala o seguinte, eu dedico a minha vida. Tem uma versão
de um pastor chamado Eugene Peterson, que chama A Mensagem. Ele fala o seguinte: eu dedico a minha vida a ajudar a todos a entender a mensagem do Evangelho. Paulo está falando o seguinte: olha, minha vida é dedicada a isso. Por isso que eu não me vejo prisioneiro de Roma, eu não me vejo aprisionado com correntes, porque isso não representa quem eu sou. Eu estou dedicando a minha vida. E se Deus me trouxe a isso, eu estou entendendo que Deus vai de alguma forma usar as minhas algemas. Se não for para alcançar uma pessoa específica, para alcançar alguém, não for também para abençoar o seu coração como igreja. Ele está falando, a igreja em Éfeso, que as minhas algemas sejam realmente bênção na vida de vocês, que as minhas tribulações, ele fala aqui, não venham desfalecer vocês, pelo contrário, seja a vossa glória. Então ele fala assim, eu dedico a minha vida. Ele entendia, Paulo, que ele era o alvo, preste atenção, vou colocar isso em outro papel, ele era o alvo da graça de Deus, mas também ele era, não só o alvo, mas o proclamador. O apóstolo Paulo, ele entendia que ele era o alvo, ou seja, a graça o alcançou, mas também ele tinha que ir e proclamar. Proclamar o quê? O Evangelho. Eu e você somos aquele carteiro que não só temos a carta em mãos, mas a levamos no coração. Não somos só aqueles que levam mensagens e entregam como um carteiro que não se identifica com a mensagem. Nós somos mensageiros da qual a mensagem somos a nós mesmos. Ou seja, quando nós entregamos uma mensagem, a mensagem está escrita em nosso coração. Por isso que não tem como alguém se identificar como cristão e não levar essa mensagem escrita em si mesma. Quando Paulo fala, fui alvo da graça, fui alcançado, restaurado, mas a minha vida é a mensagem de Cristo. Foi Cristo mudou a minha história e essa história, essa mensagem é que eu levo para que as pessoas possam de uma forma ler essa carta, ler essa poesia que a minha vida virou, ler essa nova canção que Deus colocou nos meus lábios. Por isso ele fala, Deus me deu este privilégio. E ele fala o seguinte, não por causa da minha capacidade. Ele fala, se tem uma escala de pecadores, eu sou o principal deles. Ele fala, mesmo a mim, que não tenho a capacidade, Deus me capacitou para isso. Uma lição que eu e você temos que levar é que nós não precisamos ser capazes para levar a mensagem, porque nós somos capacitados a levá-la. E como se dá a capacitação? Pregando o Evangelho. Lucas capítulo 10 fala sobre o envio dos 70. Jesus Cristo pega uns 70 convertidos ali, novos convertidos, e distribui de 2 em 2 para ir nas casas, falando, a paz seja convosco. Nesse processo, ao retornar, eles trazem com grande alegria, olha, os demônios se submeteram a nós fizemos milagres, e eles estavam muito felizes, mas Jesus fala e evidencia a imaturidade deles. Olha, vocês deviam estar felizes não porque os demônios lhes submetem, mas porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Por que eu falo que eram novos convertidos? Porque até Jesus Cristo ninguém tinha se convertido ao Evangelho genuinamente. Jesus Cristo ali tinha, quem sabe, 2 anos de ministério, ou seja, a pessoa ali com mais tempo de conversão tinha 2 anos. Todos eram novos convertidos e mesmo assim, Jesus Cristo os enviou para pregar o Evangelho. Paz seja sobre essa casa. Paulo entende que a proclamação não depende da experiência, a proclamação depende da mensagem que ele leva. Ou seja, pastor, então eles não tinham que saber a Bíblia para pregar o Evangelho? Não, porque a Bíblia nem estava sendo escrita ainda. Eles não tinham acesso ao que nós temos, no Novo Testamento pelo menos. Eles tinham apenas uma mensagem. Imagina só que a Bíblia deles não tinha a composição do Novo Testamento. Eles estavam vivendo essa porção nova do Evangelho, da história de Jesus Cristo, da ressurreição. A única coisa que eles tinham era essa mensagem. Jesus Cristo, Filho de Deus, andou entre nós, fez milagres, provamos o seu amor, ele nos amou a tal ponto que foi à cruz e obedeceu o mandato do Senhor, trouxe redenção pelo seu sacrifício naquela cruz, mas a morte não pôde derrotá-lo. Ao 3º dia ele ressuscitou e se ele tem vida, ele nos dá vida, ele abre um novo e vivo caminho para nós que somos pecadores, mas por ele somos justificados. Essa era a mensagem deles. Isso vinha atrelado ao seu próprio testemunho. Veja a minha vida, olha a transformação, eu não sou perfeito, mas veja o que Deus fez na minha vida. Então, o apóstolo Paulo, além de ser alvo, também entendia que ele era proclamador.
eu sou alvo porque eu experimentei desse resgate, mas eu levo uma mensagem sobre a minha vida. Uma das grandes verdades da vida cristã, eu escrevi aqui, é que recebemos os dons preciosos do cristianismo com a finalidade de compartilhá-los. Se eu pudesse fazer um desenho aqui, vamos ver se eu vou ser bom nesse desenho. Eu até fiz uma cola aqui, gente. Eu ia fazer uma barragem. Pensa numa barragem. Cheia de água de um lado. Ó, impressionante, hein? E de outro, um pouco de água só. Se eu for esse tipo de cristão, eu vou ser o tipo de cristão barragem. Aquele que quer segurar as bênçãos para ele, quer reter tudo que Deus tem lhe dado. Isso por uma ótica até agradável, porque você quer receber mais de Deus. Mas o cristão não foi feito para receber e acumular. O cristão é um canal. O cristão deveria ser um rio. Deveria ser um rio. E as águas vão correndo por ele, em direção a outros. E quanto mais águas passam por você, mais bênção você leva ao outro. E quanto mais você despeja no outro a generosidade, a bênção, a bondade, mais vai fluir sobre você generosidade, paz, bondade, alegria, assim por diante. Eu não posso reter as coisas, não há como eu reter, porque em face todo mandato cristão de Cristo Jesus para a nossa vida é um mandato para o outro. Jesus Cristo, ali no cenáculo, ele lava os pés dos discípulos e fala, olha, muito bom, mas agora vão e façam ao outro. Olha, vocês têm que amar uns aos outros, você tem que cuidar uns dos outros, carregar as cargas uns dos outros, você precisa perdoar uns aos outros. A oração do Pai Nosso fala sobre isso, sobre questões que estão intrinsecamente ligadas a Deus, mas que se dispõem ao próximo. Essa mensagem do cristão, do cristianismo, ela é uma mensagem ao outro, ao próximo. Não tem sentido eu viver um cristianismo para mim. Isso não é cristianismo. O cristão, ele vive para o próximo. Jesus Cristo viveu para nós, viveu para o outro. Ou seja, se entregar para o próximo. E ele fala, são riquezas insondáveis de Cristo. Essa palavra é linda. Não há como sondar as riquezas de Cristo. Não há como perceber todas elas. Não há como você conhecer todas elas. São riquezas que eu vou sondando, vou descobrindo todos os dias. Elas são grandes e maravilhosas demais para serem conhecidas. Mas mesmo assim, Deus nos dá o privilégio de conhecê-las aos poucos, compreendendo essas riquezas de Deus. Ele fala o seguinte, a minha tarefa é tornar público, preste atenção, é tornar público e contar o que Deus tem feito nos bastidores. Essa também é um dos versículos da versão A Mensagem. A minha tarefa, apóstolo Paulo falando, é tornar público e contar o que Deus tem feito nos bastidores. Essa mensagem. Tornar público é o meu testemunho público do que Cristo tem feito na minha vida e sobre a minha vida. Essa minha pública profissão de fé que eu tenho que fazer todos os dias. Pública profissão de fé não é uma cerimônia que eu faço na igreja quando há batismo e assim por diante. Não, pública profissão de fé é algo que eu faço todos os dias. E não só isso, contar o que Deus tem feito nos bastidores. Preste atenção, o que Deus tem feito nos bastidores da nossa vida. O que só eu e você sabemos que Deus tem feito. Milagres, registros divinos na nossa vida, mudanças que Deus tem feito no nosso caráter, lágrimas que Deus tem enxugado dos nossos olhos, que Deus tem feito nos bastidores da nossa vida. Certamente, os bastidores vão se expressar na vida do palco, o palco da vida. Não tem como você ser falso, você pode até esconder por um tempo, mas uma hora, tudo que está nos bastidores vai ser evidenciado no palco da vida. Então, que a gente possa realmente mostrar e tornar público o que Deus tem feito, assim como o apóstolo Paulo fazia. E eu quero terminar essa pequena reflexão quando ele fala sobre a igreja como a multiforme sabedoria de Deus. Existe aqui a palavra no grego original, a multiforme sabedoria, é uma palavra que quer dizer multicores. É muito interessante porque você pode fazer um desenho preto e branco, ou então você pode pegar esse desenho preto e branco e pintá-lo com várias cores. A igreja é isso, é pegar uma vida às vezes sem graça e trazer o colorido. A igreja é várias cores se unindo para fazer uma verdadeira aquarela.
A igreja é a união de várias pessoas diferentes entre si, mas com um objetivo em comum. Por isso que ele fala que dentro da igreja há a expressão da multiforme sabedoria de Deus. Por isso que um precisa do outro, um cristão precisa do outro. É o corpo. Todos nós somos coparticipantes, co-herdeiros, fazemos parte, somos membros deste mesmo corpo, tanto judeus quanto gentios, a fim de proclamar as riquezas insondáveis de Jesus Cristo. Uau, quanta lição, hein? Dá para você ler, revisar mais muita coisa que tem aqui. Isso aqui, na verdade, é só um encorajamento para que você mergulhe ainda mais nessa palavra. Se você puder, releia esse texto de novo, ore, medite nessas palavras, destaque outros ensinamentos que o Senhor certamente vai trazer ao seu coração também. Vamos orar? Pai, mais uma vez, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por essa plataforma que podemos nos encontrar, estudar um pouco mais da sua palavra, Deus. Quão privilegiados somos de estarmos aqui, estudando, orando e compreendendo um pouco mais da sua revelação para o nosso coração. Que o Senhor abençoe esse homem, essa mulher, esse jovem, esse adolescente que está aqui nos acompanhando. Que a tua graça nos revista. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Até o nosso próximo episódio de A Bíblia para você.